Turma, eu sei que muita gente que me acompanha aqui em outras redes sociais tem uma idade aí por volta dos 30 anos, como a minha, e fica na dúvida se a sua carreira está rápida ou devagar. Será que eu estou num ritmo bom? Será que tudo que eu conquistei até agora é o suficiente? Eu deveria estar mais rápido? Se perde nas comparações, começa a comparar, por exemplo, a sua própria jornada com a minha ou com outra de outra pessoa e fica nesse problema de parâmetro, né? Qual que é o meu parâmetro certo? E vocês já estão cansados de ouvir, provavelmente, que o parâmetro certo, ideal, é o seu próprio background, o seu próprio passado. Se você comparar o seu resultado com o resultado dos outros, teoricamente você está comparando com um parâmetro errado, dado que o resultado dos outros é baseado no passado deles e não no seu. Mas eu sei que isso, na prática, nos dá um só parâmetro, que esse você talvez já tenha, mas eu queria te dar um pouco mais de perspectiva. E uma história que eu gosto de contar para ilustrar isso, para você ver o quão você pode ser mais paciente com você e com a sua carreira, é a história do Tim Cook, que eu gosto bastante, que é o atual CEO da Apple, fez bastante pela Apple, tornou ela um business de $1 trilhão, $2 trilhões. E quando o Tim Cook chegou na Apple, para trabalhar na Apple como VP, foi em 1998 e ele tinha 37 anos, tá? Então ele já tinha 7 anos a mais do que eu tenho hoje. Quando ele chegou para trabalhar na Apple, ele tinha 37 anos e era 1998 e era um momento no qual a Apple estava passando por bastante dificuldade, era o retorno ali do Steve Jobs e ela estava ali em xeque em relação ao mercado, tá? Então pensa que quando o Tim Cook completava 3 anos de Apple, quando ele estava trabalhando na Apple há 3 anos, ele já tinha 40 anos de idade, tá? Já tinha 40 anos de idade, ou seja, 10 anos a mais do que eu tenho hoje, e era recém 2001, tá? E o que aconteceu em 2001 nos Estados Unidos, a gente sabe que não era um momento muito bom para a sociedade como um todo. Eu gosto desse frame de 3 anos porque eu sempre contrato muita gente, obviamente que na V4, eu vejo que é raro as pessoas que ficam até 3 anos, né, nas empresas. Então, eu gostei desse time frame porque, ele recém tinha 3 anos de empresa, já tinha 40 anos de idade e a Apple não estava ainda no seu auge, não estava no seu momento. Então, quando ele completou 50 anos de idade, aí era 2011, já tinha 3 anos que ele tinha completado 10 anos de empresa quando ele fazia 50 anos e aí ele se tornava o CEO da Apple, tá? Então, quando ele estava com 50 anos, já fazia 3 anos que ele tinha completado 10 anos de empresa e aí ele acaba se tornando o CEO da Apple e um dos executivos mais bem pagos da história com 50 anos de idade, tá? Então, já fazem 12 anos que ele é CEO da Apple, hoje ele está aí com cerca de 63 anos de idade, super bem mentalmente, né, fisicamente e profissionalmente, provavelmente com bastante perspectiva de seguir na função, fazendo um bom trabalho. Eu gosto dessa história porque ela, para uma pessoa que tem aí 20, 30 anos, seja você ou o seu time, que você pode compartilhar esse vídeo, e a pessoa eventualmente está ali com 20, 30 anos, está uns 3 anos na empresa e ela não entende por que ela ainda não é o CEO da empresa, né? Porque ela ainda não assumiu essa função. Isso leva a uma frase que eu sempre repito aqui com vocês, que é o melhor remédio para a ansiedade e ao planejamento de longo prazo. Então essa história ilustra bastante isso. Para você medir se você está rápido ou devagar na sua carreira, de fato, volta-se lá para o primeiro ponto, que o parâmetro é muito sobre você mesmo, né? Se você está conseguindo evoluir em relação ao seu passado. E eu gosto de uma outra perspectiva que eu publiquei recentemente no meu Instagram, que é ousadia com paciência, ousadia e paciência. Até pensei que esse poderia ser um bom nome para um próximo livro meu, ousadia e paciência. Então, eu acho que você tem que se manter, ou pelo menos tento me manter, o mais ousado possível, com o máximo de ambição possível para fazer uma história significativa, comparado ao que eu fiz, mas sempre com um compound, né? Uma taxa de juros de crescimento super forte, mas com paciência. Eu não preciso ter uma explosão, eu preciso ter uma composição constante de longo prazo no meu crescimento. Crescer um pouquinho mais sobre o passado, sem perder o que eu já construí, sempre um pouquinho mais sobre o anterior, e isso compound, né? Isso sendo composto ao longo do tempo, vai construir um resultado muito significativo de longo prazo. Então, eu acho que
essa história do Tim Cook, ela ilustra bastante isso, como se você encontrar, eu sempre falo assim, no vídeo que eu falo sobre ter uma empresa ou empreender dentro de uma empresa, eu sempre falo que se o Tim Cook tivesse saído da Apple e começado um negócio, teria sido a pior decisão da história do capitalismo para ele, né? Uma das melhores coisas que você pode fazer é escolher muito bem os projetos que você vai estar e aí dedicar tempo com ousadia e paciência nesses respectivos projetos para aí que você consiga, com isso, construir uma carreira sólida de longo prazo. Porque eu sempre falo, pô, se você tem 20, 30 anos, que é o meu caso hoje, 30 anos, você ainda tem o dobro da vida para viver, né? Então daqui 30 anos eu vou ter só 60 anos e talvez eu ainda tenha uns 30 anos para viver, dado a velocidade que a medicina, tudo evolui. Então, pô, tem tempo pra caramba ainda para você construir as coisas. Óbvio que você não vai ficar então de bobeira, você vai continuar fazendo o que tem que ser feito todos os dias, um pouquinho mais, mas com paciência. Lembre-se, tem um outro lance que eu vou falar em outro vídeo, mas tem um lance aí que a gente chama em finanças que é goodwill, né? Que é um ganho que você tem no dia a dia, que ele não é líquido, né? Você não consegue ver ele financeiramente no curto prazo. A gente chama de goodwill em balanço de empresa, né? Então, por exemplo, quanto vale uma marca? Quanto vale o teu acesso? Quanto vale o teu network? Quanto vale o teu conhecimento? Tudo isso é um goodwill, uma espécie de goodwill. Ou seja, algo que eu não consigo tornar líquido no curto prazo, mas eventualmente quando eu vendo a empresa, isso é precificado e eu torno isso líquido. Então, na nossa carreira, isso também está sendo adicionado ao seu balanço e em algum momento, pum, isso vira líquido, tá? Então, se preocupe com esses aspectos subjetivos, seu goodwill, sua reputação, seu network, seu conhecimento que você está acumulando. Entenda se você está num bom projeto, dadas as perspectivas do mundo, e que isso está permitindo que você evolua um pouquinho todos os dias, porque você tem muito tempo para construir. O importante é que você se mantenha ousado e com paciência, tá bom? Espero que esse vídeo aí te dê um pouco mais de tranquilidade sobre a bússola que está norteando a sua trajetória, para que no longo prazo você consiga construir uma carreira com mais sucesso, um negócio com mais sucesso, porque é isso que faz o Brasil para frente, tá? Lembre-se que a minha métrica de sucesso nesses vídeos é sempre o comentário, eu sempre acompanho aí para ver se eu estou conseguindo impactar pessoas que impactam muitas pessoas, porque assim a gente leva o país para frente. Tamo junto, valeu!